Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Tavares. Pai Renato estava aqui comigo, mas caiu rapidamente aqui, acho que a internet dele, daqui a pouco ele deve estar voltando. Aí ele de volta aí. Opa, foi e voltou. Tá oscilando aí, Pai Renato. Cai e levanta, cai e levanta. Caiu de novo. Enfim. Bom, enquanto não se estabiliza aí... Boa noite, Vlá, boa noite, Renato. Boa noite. Ele deve estar com um problema na câmera, certo? Então, Renato, entra sem a câmera, porque toda vez que você tenta botar a câmera, você cai. Deve estar havendo alguma incompatibilidade, e aí, quando você tenta colocar a câmera, ela automaticamente desliga. Agora foi, né? Vamos ver se não cai mais. Pronto. Aí, se continuar assim, você tira a imagem, tá certo? Tá. Porque fica só... Okay. Combinado. Boa noite, irmão Vlá, Tavares, todos os nossos irmãos, nossos irmãos. Muito obrigado a todos. Qual o nosso programa hoje, Vlá? Qual o número? Hoje estamos chegando ao 110º programa, a Umbanda que nós praticamos. O tema dessa semana continua sendo o mesmo da semana passada, né? Que é o tratamento espiritual na Umbanda. Então, daremos continuidade ao bate-papo que a gente começou semana passada aqui. E agradecendo a todos aí que nos enviaram as perguntas. Então, a gente sempre faz um bate-papo e responde as perguntas que vocês nos enviam. E isso tem sido extremamente importante para nós aqui, porque a gente faz o programa exatamente com base nas perguntas que vocês fazem, né? Tentando tirar as dúvidas. Lembrando que tanto eu quanto o Renato, a gente está aqui sempre falando da Umbanda que nós praticamos, a Umbanda conforme nós vivenciamos e conhecemos. Lembrando que a Umbanda é muito diversa, muito grande, com vários entendimentos, várias formas de prática. Então, respeitamos todas as outras formas, não dizemos que a nossa é a única maneira de ser feita, mas estamos aqui simplesmente para falar sobre a Umbanda que nós praticamos. Não é mesmo, Pai Renato? Isso mesmo. É aquela conversa que nós falamos já tem 2 anos, nós falamos que é a conversa de cozinha, né? Então, é o que nós conversamos entre nós na Umbanda, né? Não é nenhum pensamento de querer ser diferente ou mostrar qualquer sabedoria, é simplesmente a intenção nossa, é o que falarmos do que conversamos sobre a Umbanda. Nossos pensamentos não são regras, longe disso. O negócio é fazer o amor pelo amor, né? Isso, melhorarmos. Primeiramente, precisamos nós melhorarmos para depois poder, né, estar ajudando aos nossos irmãs e irmãos que vão lá nos procurar. Isso, e se nós melhorarmos, excelente. E se nós pudermos ajudar, melhor ainda, graças a Deus.
É isso aí. Boa noite, Maria Eduarda. Ela já escreveu, já está presente aqui. Boa noite, irmãos. Ana falou aqui, ó. Irmãos, eu já participei da Umbanda. Que ótimo, Maria Eduarda. Seja muito bem-vinda aqui. A gente é sempre bom estar falando com uma irmãzinha de religião, né? Da Umbanda. Às vezes recebemos irmãos aqui participando conosco que são ou não são umbandistas ainda, só simpatizam, querem conhecer um pouco mais sobre a Umbanda, mas, enfim, a Umbanda é isso aí, né? Nos atrai pelo coração. Muita gente entra pela Umbanda e depois vai para o Espiritismo, né? Candomblé e assim por diante, né? Dirce, aí, boa noite, Dirce, seja bem-vinda. Então, boa noite, Dirce. Seja bem-vinda, minha irmã. Uma porta de entrada, né? Que bom. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Maria Eduarda e Dirce. Boa noite, Ana Patrícia, nossa irmã Patrícia, muito obrigado. Maria Eduarda, tive que sair, meu ex-marido não aceitava, só que aqui onde eu moro não tem e me sinto muito perturbada. Então, vamos rezar, vamos conversar com a espiritualidade que habita em você, né? Aproveitar os seus momentos antes de dormir, para você fazer preces, pedir a espiritualidade que habita em você, que ilumine o seu caminhar, que dê paz para você. Se você estiver dormindo mal, né? Então, faça preces e peça a espiritualidade que ajude você e, com certeza, ela vai te ajudar, vai te amparar. E você vai passar esse mal-estar que você está vivendo. Com certeza. E lembrando, Maria Eduarda, que você sempre vai estar acompanhada dos seus guias, tu nunca está sozinha. Não é porque você está na Umbanda que eles não estão ao seu lado. Então, basta você acender uma velinha, ou mesmo que não possa acender uma vela, mas você fazer uma prece, se conectar com eles, agradecer, pedir força, pedir amparo, eles vão estar sempre do seu lado, pode ter certeza, né? Infelizmente, né, tem pessoas que não aceitam, e mesmo que não aceitasse, ela poderia, teu ex-marido poderia não aceitar, né, enfim, mas você continuar, né? Mas o preconceito ainda é algo que a gente tem que combater bastante ainda, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A ignorância das pessoas. A Elisete Mendes está escrevendo aqui, a vida não te derruba, ela te testa para ver se você merece vencer. Cada obstáculo que surge no seu caminho não é o fim, é um teste, um desafio para ver se você tem coragem de continuar. Boa noite. Excelente reflexão, é exatamente isso mesmo. A gente está aqui para ser testado. A gente estuda e tem que fazer a prova, né? Ainda escreveu aqui a Maria Eduarda, ó, tudo dá errado. A sempre irmã Elisete faz oração para mim e sempre que ela faz, vejo um sapo e fico querendo vomitar. Sempre acendo na segunda vela, né? Então, continua suas preces, continua com fé. Novamente, os nossos guias, os verdadeiros guias, eles não nos desamparam, tá? Então, é importante isso. Bom, antes da gente continuar esse bate-papo aqui, Pai Renato, vamos abrir a nossa prece, porque a gente começou a conversar, que a abrindo, né? Para a gente dar início realmente ao programa aí. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí, tá bom? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, a José, a toda a espiritualidade de Umbanda, a todos esses espíritos de luz, aos nossos orixás, são nossos amigos, nossos protetores, Elizabeth e Maria Eduarda, esses guias espirituais estão sempre conosco, nos iluminando e, conforme Elizabeth falou, está, na grande maioria, nos testando. Mas Deus não dá nada mais do que nós podemos suportar. Então, muita fé, muito amor no seu coração, faça suas preces antes de dormir, converse com os espíritos, relembre aqueles momentos que você estava lá na sua Umbanda e tudo vai acalmar no seu coração. Em nome de Zambi,
Nós pedimos a todos os orixás e todos os guias espirituais que ajudem a todos nós, que ilumine o nosso caminhar, que dê paz, que acabe as guerras, que acabe os conflitos, que acabe as desuniões e os desrespeitos por todos, e que a paz reine nesse planeta. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, Renato, eu dei Elisete, uma cortada no que você estava falando aí, não sei se a tua internet... caiu? Oi? Não. Fui eu? Não está me ouvindo, não? Não está ouvindo, não? Tô te ouvindo. Para mim está chegando um pouco entrecortado, tá? Dá uma travada. Eu não sei, não sei se era o meu ou se era o seu. De repente pode ser o meu, né? Mas eu queria dizer a você, Elisete, você escreveu uma coisa, olha, tão importante. Nesse momento, um problema profissional estou passando e assim um teste muito grande, Elisete. E essa sua frase ali, seu texto, muito obrigado. Meu coração ficou mais leve, né? Porque Deus não dá mais do que a gente suporta, né? Então a gente está sempre testando a nossa fé, né? Nossa devoção. Então que nem eu, nem Vlá, nem Tavares, nem ninguém é mais do que ninguém, né? Todos somos iguais e todos passamos, né, por tudo isso igual. Então, eu passei meio triste o dia, pensando nos problemas profissionais, e você agora ao escrever esse textozinho, alegrou meu coração. Muito obrigado, Elisete. Vamos lá, Vlá, vamos em frente. Vamos embora. Só uma recomendação também aqui que me veio. Elisete, já que se não tiver Umbanda aí próximo de você, como você falou aí, procura um centro espírita mesmo. Vai no centro espírita, vai ouvir uma palestra, vai tomar um passe, vai conversar com alguém lá, né? Eu Faça faço o evangelho em casa, se você puder, né? Mesmo que você esteja sozinha, faça o seu evangelho. Faz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz um estudo do Evangelho, né? Se você nunca fez, vai numa casa espírita que eles mostram como é que você faz, mas pode procurar tomar um passe, assim, é muito bom, né? Nesse momento que a gente às vezes não tem uma casa de Umbanda próximo da gente, que a gente possa frequentar, mas busca uma casa espiritualista, uma casa espírita, né? Ali com certeza vão te dar alguma orientação, você vai sentir algum alívio, tá? Então, vamos lá. Pai Renato, você quer começar aí com as perguntas? Vamos lá. Eu vou, se você me permite, eu vou responder a última. Claro, Eu fica à vontade. acho que vale bastante a gente começar pela última. Uhum. Vamos lá, vou ler. É do Cícero Ramos, Pituba, Salvador, Bahia. Ô, Bahia, Bahia. Meu irmão Cícero, muito obrigado pela pergunta. É muito interessante a sua pergunta. Eu escolhi começar pelo fim, porque eu acho que ela é muito esclarecedora. Como são pagos esse tipo de tratamento dentro da Umbanda? Cícero, olha só, a Umbanda, que eu e Vlá, e muita gente, graças a Deus, né, pratica, é uma Umbanda sem pagamento. E longe de nós falarmos se está certo ou errado, quando você colocou se tem algum pagamento, eu entendi de alguma cobrança, não é isso, Vlá, que ele quis dizer? Você entende assim? Eu também entendi dessa forma, né? Então, por acaso, eu vou dizer a Umbanda que eu pratico, e Vlá vai dizer também, lá no nosso trabalho, nós não cobramos nada e também a gente faz questão de fornecer tudo que nós fazemos no trabalho. Então, nossos trabalhos são sempre trabalhos muito simples, sem ser nada oneroso. Então, é uma vela, um copo com água, às vezes uma fruta, né? As ervas, mas isso tudo é muito fácil. Então, quando vamos fazer algum trabalho específico, eu peço a alguma irmã para que ela compre para a gente a erva, a vela normalmente nós temos, né?
Se alguma coisa tem que ser comprada, nós compramos para a irmã, para o irmão. E cobrança não temos lá. A gente não sabe conjugar esse verbo, né? Cobrar. Então, mas volto a afirmar, isso não é uma coisa que nós estamos criticando. Como nós falamos no início, como o Vladimir falou inicialmente, aqui é a Umbanda que nós praticamos, que nós sabemos, que nós aprendemos. Então, não existe cobrança. Tudo é feito no amor. Então, queria deixar claro que lá onde a gente trabalha, não existe cobrança e os trabalhos são feitos dentro de uma simplicidade muito grande, onde o grupo pode, então, comprar as coisas, erva, vela, as coisas que seriam flores, que são necessárias para os trabalhos que nós entendemos como tem que ser feito. Então, não existe cobrança de nada, porque não temos matança, né, que envolve compra de animais, aí é caro mesmo, né? Nós não temos nada disso, então não cobramos nada. Tá bom, meu irmão Cícero? Vlad, por favor. Vlad. Foi? Voltou? Voltei aqui, deu uma estabilidade. Mas... Você deu para ouvir o que eu falei? Você quer que eu repita? Estabilidade rápida. Aqui. Oi? Mas pode repetir. Tá. Então, o que eu falei para o nosso irmão Cícero, Vlad, agora está ouvindo bem? Então, tá. E que eu falei para o irmão Cícero que na nossa Umbanda nós não cobramos nada porque fazemos sempre um trabalho muito simples. Ervas, vela, flores, então uma fruta, né? Na maioria das vezes são as ervas. Então o custo é muito reduzido. Então nós não cobramos nada e também oferecemos tudo que é utilizado no trabalho. Então o irmão não precisa levar nada nem pagar nada. Essa é a ideia do nosso trabalho. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre sua opinião sobre isso. Soninha, basicamente, boa querida. Boa Soninha aí, ó. Boa noite, Soninha. Seja bem-vinda, minha irmã. A opinião, a minha opinião é exatamente igual à sua, né? Assim, como nós não praticamos uma Umbanda na qual se cobra, né? A Umbanda para nós anda de mãos dadas com a caridade, né? Então, assim, caridade não se cobra, não se cobra nada, se doa, né? Então, e os espíritos, no nosso entender, os espíritos que vêm trabalhar com a cura, eles também não precisam de nada, não são espíritos superiores. Eles não necessitam de pagamento nenhum, de nada. Então, eles se propõem a isso. Então, os médiuns que trabalham com eles, da mesma forma, têm que ter esse mesmo procedimento. Isso na nossa forma de entender, como o Renato falou. Também respeito se outras casas ou outras pessoas pensam diferente, não problema nenhum, mas a nossa forma de ver e trabalhar não tem, né? Então, Cícero, o pagamento não... Como são pagos, não são pagos. Na nossa casa não são pagos. Simplesmente. As curas, quando acontecem, aliás, os tratamentos espirituais, a cura é uma outra história. A cura é uma consequência do tratamento espiritual e da forma como a pessoa também, né? A pessoa que está com o problema, ela está recebendo isso tudo, né? Então, a cura muitas vezes tem a ver com merecimento. Mas o tratamento espiritual, quando a pessoa vai e busca, ela vai receber tranquilamente, nada será cobrado. Tá bom? Então é isso, Cícero. E Soninha aí, nossa cambona, né? Nossa chefe lá, ela seria testemunha ocular que quando eu falo, Soninha, nós vamos ter isso, ela providencia durante a semana para que no dia esteja tudo lá para nós fazermos o trabalho dessa forma. Tá aí ela, que é a nossa testemunha aí de tudo que a espiritualidade pede a ela para ela providenciar
para que os trabalhos sejam executados gratuitamente. Vamos lá, faça a sua pergunta aí. Responda a sua pergunta. Eu vou ler a número 4, que foi o nosso irmão Jeremias Barreto, lá da Sé, do centro de São Paulo. Ele nos enviou. E aí eu juntei, né? Ele enviou 2 sequenciais dentro do mesmo assunto, eu juntei e fiz uma só. Então ficou sendo a 4. Ele perguntou o seguinte: quais são as causas de um tratamento espiritual na Umbanda não dar certo? Quando isso ocorrer, quais são as providências a serem realizadas? Veja bem, Jeremias, o tratamento espiritual, como qualquer tratamento, né? Vamos lembrar do seguinte: a gente quando está com algum problema, alguma doença, seja uma doença grave, uma doença crônica, nós procuramos um médico, né? Vamos fazer essa comparação. Quando a gente procura um médico, vamos iniciar um tratamento, não necessariamente o médico vai dizer que você vai conseguir ser curado. Existe sempre umas chances, são bem maiores, mas sempre existe uma possibilidade de, por algum motivo, você não conseguir se curar, né? Então, o tratamento espiritual, né? Trazendo agora para o tratamento espiritual também funciona da mesma forma. Não significa que o fato de você fazer um tratamento espiritual, necessariamente você vai sair de lá curado. Todos sairiam de lá curados. Porque imagina, se assim fosse, não teria nem medicina no mundo. Fariam-se hospitais de cura espiritual, tu entraria lá com qualquer problema e automaticamente sairia de lá curado. Então, não é assim. Jesus não conseguiu curar todo mundo, né? Jesus fez várias curas, né? Até porque ele tinha um conhecimento, né? E uma força espiritual muito enorme, gigante, mas ainda assim ele curou as pessoas, digamos assim, escolhidas, certas ali, para que a mensagem dele de amor chamasse a atenção, para que as pessoas conseguissem ouvir. Os milagres que ele fez, foi principalmente para que as pessoas se convencessem de que realmente de quem ele era, né? Então, acreditassem aí sim, através disso, na sua mensagem. Mas ele sempre falava: você está curado, mas vá e não peques mais. Ou seja, então, para nossa cura, quando a gente chama de doença, na realidade tem uma causa. A doença é um efeito. Qual é a causa? A causa, aí seria uma explicação muito longa, mas resumidamente, nós somos responsáveis pelas nossas doenças, né? Então, ou seja, erramos bastante, né? Em outras encarnações, nessa continuamos muitas vezes errando em vários sentidos, e vamos colhendo. Toda vez que a gente comete, digamos assim, uma falta grande, seja ela qual for em relação a outra pessoa, enganamos, roubamos, matamos, enfim, né? A gente não sabe o que a gente fez nas outras vidas, mas com certeza até chegarmos aqui a gente já errou bastante. Isso automaticamente gerou um efeito. Ou seja, e esse efeito muitas vezes a gente não colhe nessa vida, vai colher numa outra. Então, às vezes, quando você vem para cá, mesmo que você leve uma vida tranquila, uma alimentação muito boa, etc., você pode ocorrer uma doença grave, né? Então, essa doença, ela tem, para que nós possamos nos curar dela, a gente tem que primeiro desenvolver uma fé muito forte. Tentar nos modificar, né, como pessoa. Ou seja, todos nós temos que melhorar. Todos nós. Não adianta você falar assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, não falo mal de ninguém. Difícil isso acontecer, né? Mas mesmo que você ache, com certeza, por estar nesse planeta, você tem que resgatar algumas coisas. E nós estamos aqui simplesmente para aperfeiçoar muitas coisas que a gente ainda, digamos assim, carrega, né? Muitos defeitos que a gente carrega. Então, essas são as causas principais da doença. Então, quando a gente vai para um tratamento espiritual com uma doença, é óbvio que no mundo espiritual é feito o que é possível. Então, é feito operações espirituais para tirar, às vezes, um tumor,
para curar alguma doença crônica, enfim, né? Cada doença tem um problema distinto. É feito isso, muitas curas são conseguidas, mas às vezes a pessoa não consegue essa cura, pelo menos da forma como ela queria. Ou seja, ela vai, faz um tratamento espiritual, então vamos supor que ela tivesse uma doença muito grave. E essa doença, ela na realidade não regrediu totalmente. Mas alguma coisa ela recebeu, mas ela só recebeu, e tudo aquilo que ela recebeu foi em virtude do merecimento dela também. Então, quando a gente pede a Deus a cura, quando a gente se encontra num momento difícil, a gente tem que pedir e confiar nisso, ficar tranquila, não deixar que o nosso emocional nos abale, enfim. Então, nem sempre as curas espirituais vão surtir o efeito que a pessoa está esperando, porque ela espera entrar lá e, independente de ter uma doença muito grave ou não, ela quer entrar e sair curada. E não é só isso. Ela foi operada, ela recebeu o tratamento, mas vai depender também de muitas outras coisas. E uma delas é a mudança moral dela, né? Se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa mais paciente, uma pessoa menos egoísta, uma pessoa... Essa transformação na vida dela vai ajudar na cura também, tá bom? Mas se você tiver com problema, busque a cura espiritual, busque uma casa de umbanda, uma casa espírita, enfim, para um tratamento espiritual. Que na maioria das vezes, sim, a pessoa consegue, quando ela não consegue se curar totalmente, mas ela sai de lá muito mais aliviada. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o pai Renato, como ele vai falar, e acontece com... A gente vê isso todos os dias chegando lá, nos tratamentos espirituais. O pai Renato, que trabalha com tratamento espiritual, ele vai ter diversos casos das pessoas que entraram lá e saíram de lá curadas. E elas voltam para contar. Então, nem sempre isso acontece. E quando não acontece, só para acabar de finalizar aqui a tua pergunta, o que fazer então se o resultado não vier? Ela voltar novamente e continuar buscando o motivo pelo qual, eu digo buscar o motivo espiritual, pelo qual, o que aconteceu para que ela não conseguisse a cura. Então, vai conversar com o guia, vai conversar com o preto velho, puxa, eu fiz o tratamento e eu não consegui me curar, o que houve? Então, as entidades vão trazer para você aquilo que é necessário você aprender a ouvir, né? Vão mostrar para você o que está vendo, tá? Mas não desista nunca, porque sempre que você vai buscar conforto espiritual, você está recebendo alguma coisa, tá? Não duvide jamais disso, tá bom, meu amigo? Renato, complementa aí, por favor. Jeremias, né? Um nome tão bonito, né? Bíblico. Jeremias, profeta Jeremias. Jeremias, eu vou retornar a Elisete Mendes quando ela fez aquela colocação, né? Porque é necessário, seja quem for, né? Nós precisamos, como Jesus lá disse que vá e não peque mais. Então, o que ele quis dizer nessas breves palavras, né? Que nós precisamos, não é que ele vá e não peque mais, vá e se transforme, se modifique, né? Então, você tem que buscar, se você for buscar essa ajuda espiritual, se você está sentindo alguma coisa espiritual, né? Então, você precisa o quê? Se encontrar. Então, busca um aconselhamento, uma casa que você entenda que é séria, que você quer, mas não vá só para ir numa receita e ir embora, senão Jesus diria, vai e não peque mais. Então você vai a uma casa de umbanda, né? Ou numa casa espírita, né? O trabalho é o mesmo sentido, né? Você vai a um trabalho na casa espírita, você vai assistir palestras, você vai começar a conhecer o Evangelho, vai começar a praticar. É a mesma coisa na Umbanda. Você precisa dessa transformação. Você tem que se modificar para que você consiga
essa alteração orgânica sua, né? Para que você possa, então, vamos avaliar como é que eu estou sendo, como é que estou sendo com meus filhos, com meu marido, com minha esposa e os meus filhos, meus parentes. Vamos procurar a gente se modificar, né? A transformação. Então, logicamente, a consulta, o tratamento é feito, mas esse tratamento é um tratamento mais interior. Você precisa estar ali com muita fé, ter certeza que você vai se modificar e a fé vai passar a ser em você uma ferramenta muito importante na sua vida. Ter fé, coração aberto, né? Praticar o amor, ajudar o próximo, a caridade, né? A caridade é tudo, né? Às vezes nós esquecemos de ajudar. Então, meu irmão Jeremias, acontece que nós temos que ir buscar a casa e quando isso não acontecer, essa ajuda, é porque nós não estamos também fazendo a nossa parte. Vamos reavaliar e nos corrigir e você vai ver que as coisas vão melhorar. Eu sempre brinco, falo com Vladimir. Foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar. Mas não foi um dia que eu fui lá. Eu fui buscar a Umbanda e aprender. Estou aprendendo. Talvez antes de desencarnar, eu vou conseguir aprender. Mas eu estou tentando aprender. Então, seja tolerante. Dê o prazo para aprender a Umbanda. É isso, Vlad. É isso aí, perfeito. Vamos para a próxima, então, aí. Agora vamos lá. Vou falar a pergunta 1. Nós já falamos? Não, né? O que a Umbanda tem a mais em relação às outras religiões? Zé Lira, Itapema, Limeira, São Paulo. Zé, posso chamar assim, Zé? Zé, seu Zé. Lembro logo do seu Zé Pilintra. Zé, olha só, eu diria que a Umbanda não tem... Você pergunta o que a Umbanda tem mais em relação às outras. Nós acabamos de falar que não tem nada mais. Né? Eu sempre citei o espiritismo, né? Kardecista, falei da Umbanda, de Kardec, seja no candomblé, seja a religião católica. Né? O importante é você buscar de verdade essa religião. Você precisa abraçar essa religião. Para você passar para um concurso, Zé, o que você tem que fazer? Estudar, se dedicar, abrir mão, das vezes, das festas, de ir para o barzinho, fazer visita, para estudar, para poder passar no concurso. Não é? Então, isso é uma dedicação. A mesma coisa, né? Deus está esperando que você faça essa dedicação para com a religião que você escolheu, né? Quando ele manda seu filho Jesus, ele não veio com nenhuma religião, né? Ele veio o amor. Então, essa transformação. Não precisa você se preocupar como vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou escolher essa religião e vou buscá-la. Vou me dedicar, vou ler, vou aprender, vou frequentar, vou ser mais caridoso. E com isso, Zé, a gente vai ver que a Umbanda, nenhuma religião é diferente. O que faz a diferença somos nós, a nossa transformação. E aquela passa a ser sua religião, o que você gosta. Então, se você escolheu a Umbanda, ou seja, o candomblé, ou seja, o espiritismo, ou seja, a católica, seja a religião de crente, seja qual for a igreja pentecostal, pode ser qualquer uma. Você tem que buscar com o seu coração de verdade, se dedicar a essa religião. E aí você terá se achado, né? Você vai conseguir, através das suas preces, buscar o equilíbrio, a sua harmonia, né? Quando eu disse ali no início para Elisete que eu tive um dia agitado,
e depois eu fui rezar, fui buscar o meu equilíbrio. Se eu não tivesse uma religião, se eu não tivesse um porto seguro para eu parar, eu estaria num bar bebendo, falando besteira, brigando na rua. Eu voltei para minha casa, sabendo que hoje teria nossa palestra, fiquei calmo e fui estudando e tendo condições de fazer o meu trabalho. Então é isso que nós precisamos, meu irmão. Então a nossa religião não é melhor do que nenhuma. Eu diria, o que é melhor é você, meu irmão. Venha para a Umbanda e você vai ver que ela é boa, mas não dizendo que ela é melhor do que qualquer outra. Zé, meu irmão Zé, qualquer uma é boa. Nós é que precisamos mudar. Tá bom, meu irmão? Fala aí, Vlad. Não tem complementar mais nada. Você já falou basicamente tudo, né? Eu gostaria de dizer que o que a Umbanda tem diferente das outras é que ela é uma religião que seria menos preconceituosa, mas isso seria mentira, porque não é não. Infelizmente, existe até preconceito entre os umbandistas, né? Isso é uma coisa muito feia. Isso. Mas, enfim, como o Renato falou, isso mesmo. Juntou mais de uma pessoa, tem probabilidade de problema. Tem probabilidade de problema, né? A essência de todas as religiões é igual, é a busca pelo divino, pelo sagrado, por Deus, né? Quem estraga essa brincadeira aí é o ser humano, não são as religiões. Então, todas as religiões são boas. Cabe a você escolher a melhor para você. Bom, eu vou ler a próxima aqui, que é uma mais antiga. Da Heloísa Helena Pertis, Afogados, Recife, Pernambuco. Nossa querida Heloísa Helena. Grande abraço, minha irmã. Já está há 2 anos com a gente participando, enviando pergunta. Recebeu o título de proprietária do programa aí. Rapaz, o YouTube dá aquelas plaquinhas, né, dourada para quem atinge o número e tal. A gente podia fazer uns diplomazinhos, ó. Os nossos irmãos aqui, né? Participantes aí, mais antigos. Fernando chegando, a Érica. Muito obrigado a vocês. Opa, boa noite, Fernando, meu querido irmão. Fernando, no sábado, botou o branquinho lá, estava com a gente lá dentro agora. Já tava rodando lá e trazendo as suas entidades junto. Foi muito bonito, isso, Fernando. Distribuindo a energia dele, né? Isso aí para todo mundo pegar aquele axé. É verdade. Boa noite, Érica, minha irmã querida. Um beijo no seu coração. Obrigado por você estar participando também conosco. Então, vamos lá. O que a Luísa Helena perguntou é o seguinte: tem algum tipo de dieta antes, durante e depois do tratamento espiritual? Bom, lá na casa que nós trabalhamos tem, a maioria das casas tem também, né? Sempre quando se vai fazer um tratamento espiritual, uma cura na qual você vai deitar na maca, etc e tal, ou mesmo, enfim, tomar um passe, pede-se para que você evite. Tem uma alimentação leve, aí vai depender de cada casa, mas em geral, uma alimentação leve, então se evite carne vermelha naquele dia, tem lugares que pedem para você não comer nenhum tipo de carne, bebida alcoólica, cigarro, algumas pedem para que no dia que você vai fazer a operação espiritual, né, o tratamento espiritual, você evite isso, e tem outras que dão até um prazo anterior. Olha, 48 horas antes, na primeira casa que eu trabalhei, que o Renato trabalhou lá, a cura lá era mais exigente, né? Para o pessoal que era paciente, era 48 horas antes, o 48 e 72, não vou me recordar ao certo, de carne vermelha. Aí 48 horas você não poderia comer, acho que carne branca, 24 horas, e aí não poderia cigarro, sexo, bebidas alcoólicas, né? Então, existe sim uma preparação para que o seu corpo, o seu organismo esteja mais leve, né? Sem vibrações, que a carne, né? Além da digestão mais demorada, né? Ela tem também todo um conteúdo energético mais denso. E como a operação espiritual, o tratamento espiritual, ele está trabalhando no corpo perispiritual, no duplo etérico, né, nosso, e isso se reflete, essas vibrações. Então, quanto mais
digamos assim, preparado você vai, melhor são as chances do tratamento dar errado. Ah, tem gente que, puxa, mas tem que ficar comendo sem carne vermelha? Ora, bolas. É o preço. Quando a gente tem que tomar antibiótico, está com um problema sério, uma inflamação, tomar antibiótico. O que o médico fala? Olha, sem bebida alcoólica. Se você beber, corta o efeito do antibiótico, você não se cura. Então, não são obrigados a fazer? Então, a cura espiritual também tem essa preparação, tá? Durante, não. Durante, você só tem que ficar lá calmo, em prece, né? Dependendo de cada lugar que você vai, em prece, buscando vibrações, normalmente através da prece, da sua conexão, de uma meditação quietinho, ouvindo Normalmente, esses locais, às vezes, colocam uma música bem calma, para você poder relaxar totalmente. E depois, você, às vezes, pode ter que cumprir alguma dieta também. Nas próximas 24 horas, evita fazer esforço, procura também não beber, não vá para algum lugar, sei lá, dançar, descansa, como se você tivesse operado, por exemplo. Né? A gente foi lá, operou, arrancou apêndice, alguma coisa assim, você vai ter que ficar um período de recuperação, vai ter que fazer curativa, etc. e tal. Então, também as operações espirituais trazem isso. Isso vai variando de casa para casa e do tipo de operação que é feito, tá bom? Mas sempre você vai ter, sim, um pós-operatório, digamos assim, um pós-tratamento, algumas recomendações. E muitas vezes você faz, por exemplo, tem uma casa muito conhecida aqui no Rio de Janeiro chamada Tupiara, que eu fiz a operação espiritual lá, e você faz a operação numa segunda-feira, por mais 3 segundas-feiras, você, naquele mesmo horário, na sua casa, você deita lá, quietinho, de branco, com um lençolzinho, com uma água fluidificada, bota uma água do lado da sua cama, faz as preces, reza, pede para os médicos espirituais e recebe a vibração, as vibrações na água. Então, aquela água é parte do tratamento, do curativo também, entendeu? Então, assim, agora, isso vai variar de casa para casa. Renato, fala você, porque o Renato aí coordena, né, junto ao seu boiadeiro lá, o trabalho espiritual. Isso tudo que o Vlá falou tá super bem colocado e definido, né? E essa é o que nós já falamos aqui bastante, né, sobre isso, né? Que nós precisamos, né, fazer essas alterações, né? Então, a alimentação é sempre quando, logicamente, se o consulente vai a primeira vez, né, primeira consulta, e lá no momento a gente, lógico que a gente não fala, para você ir lá no nosso trabalho, você tem que fazer isso, 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 não. Nós temos a primeira consulta, né, que nós fazemos, e aí, se ali for solicitado pela espiritualidade algum tratamento específico, então será pedido então a dieta de acordo com o que será feito, né? E basicamente são essas solicitações que Vladimir mencionou, porque é como se nós fôssemos fazer uma cirurgia normal, né? Você não pode fazer uma cirurgia e comer uma feijoada, né? Antes, né? Não tem lógica, né? Então nós precisamos estar sempre preocupado com essa dieta do antes e o depois. Então é feita a consulta, após a consulta que é determinado o que será feito, então é passado para o consulente, né, como ele deverá se comportar, né? Se for o caso, fazer exercício na academia bem leve, né? Se ele fez um tratamento que foi uma cirurgia espiritual, lá nós não fazemos nenhuma cirurgia que não seja espiritual, né? Isso quer dizer que não existe nada de corte, de nada disso. É simplesmente através de preces, né? E de imantação, não existe nada de corte lá na nossa casa. Então, nós pedimos a ele, olha, você vai para casa e procura fazer um repouso. E, logicamente, nesse repouso é o que eu falei, não vamos comer uma feijoada, não vamos, né, comer um churrasco, vamos fazer uma dieta
um dia, 2 dias, 3 dias. Agora, nesses 1 ou 2 ou 3 dias, nós estarmos ali vivendo aquele tratamento que nós fizemos, né? Porque se nós formos na casa de Umbanda, fazemos um tratamento e saímos de lá, vamos para farra, vamos para festa, isso não consegue nada, né? De forma nenhuma. Então, eu estava na sexta-feira agora, numa festa de aniversário de 15 anos, de uma médium, e lá foi uma colega lá do nosso trabalho, né? E ela é muito alegre, né? Sempre é muito alegre, graças a Deus, ela sempre chega com muita alegria. E eu falei assim, certa hora lá, eu falei, amanhã você não vai ao trabalho não, né? Aí o namorado dela olhou assim para mim, que velho metido, né? Fala para minha namorada que... Aí ela, não vou não, pai Renato. Eu falei, porque você já tomou mais de 10 taças de champanhe. Não, eu já avisei que eu não vou não. Então tá bom. Então... Mas mesmo assim, minha filha, eu não bebo muito não. Mas, na verdade, né, eu também estava lá, mas eu não bebo, né? Então, eu fui ao aniversário da nossa irmãzinha, né, que trabalha lá conosco, da irmãzinha, não, da filha da irmã, né, porque fui convidado e era importante para ela, né, essa comemoração, uma festa belíssima, mas eu não bebi, né, não dancei, não gritei, não pulei, não falei palavrão, então estava tudo sob controle. Mas aí eu fui e chamei a atenção dela, você já tomou mais de 10 taças. Então é isso que nós não devemos fazer. Eu sei que é difícil ser um bandista, eu sei. Eu só não vivo isso porque eu já tive esse privilégio de não beber e não fumar, né? Nunca eu bebi nem fumei, mas para aqueles que gostam, né, é muito complexo. Então vamos beber dias antes, né? Sempre procurar beber menos, né? E a Umbanda sempre eu vejo os irmãos sempre eles entrarem bebendo um pouco mais, depois eles vão diminuindo com o tempo, né? A gente tem o exemplo de Vlad, que Vlad sempre fala que ele diminuiu muito a bebida, né? Que gostava de beber mais e hoje quase zero. Então, bebe aquela... Né? Até nós já falamos num programa aqui, tomar uma taçazinha de vinho, um copo de cerveja, isso não afeta em nada, né? Não pode tomar uma dúzia de cerveja, né? 2 garrafas de vinho, aí realmente é em excesso. Nada em excesso faz bem, né? Então, é isso que nós precisamos, né? O antes e o depois. Fazer com qualidade, com seriedade, se concentrar na hora, porque você está fazendo um tratamento com muitas energias. Então, é necessário que você esteja ali vivendo a mesma energia que a espiritualidade está enviando para você através do médium. Então, faça de forma de muito respeito e que vai dar certo. Eu tenho certeza que dará certo. Eu vejo tanta gente ter a solução dos seus problemas físicos, né, e espirituais lá na Umbanda. Muitos exemplos. Mas sempre eu vejo que são pessoas que se dedicaram. A gente até atende irmãs e irmãos de outras casas que vão lá, porque é muito interessante esse trabalho, que é um trabalho que você tem tempo de se dedicar ali. Às vezes, diferente de uma consulta, o centro cheio de pessoas, né? E muita gente dando consulta, o atabaque, falando. Ali você está num ambiente zen, bem relaxado. É muito interessante. Nós temos um trabalho terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, nessa mesma linha assim, de individualidade. E sábado, a gira, que é coletivo, né? Mas nós temos terça, quinta e sexta, não é isso, Vlad? Terça, quinta e sexta. Então, tem bastante tempo para você escolher o tratamento que você mais se interessar. Procura lá a administração, acho que é a Dirce, né? Dirce e a irmã Duarte. Tem que ir no dia de gira lá, se quiser ir na terça-feira. Aí, normalmente na terça-feira tem que ser indicado por uma entidade. Agora, quinta-feira, que é com você, e na sexta-feira é só aparecer lá, dentro do horário. Isso aí.
Então, Exato. procure lá, ou procure na sua cidade, né? Você de outra cidade, procura, vai achar. Às vezes demora um pouco, mas vai achar. Seu coração é que comanda isso. Não é só a mente, não. Seu coração. Você tem que se identificar com a casa. Você fazer um tratamento espiritual, né? É igual o médico. Você não vai em qualquer médico. Você não procura uma indicação, não procura, hoje mesmo, até no Google mesmo, procurar informações, né? A opinião de pessoas colocando, né, sobre o médico. Então, ninguém vai num lugar assim sem ter uma opinião. Então, procura, vá ouvir, vá ver a casa, depois você, então, faça um tratamento lá. Tá bom, meu irmão? É isso Vamos aí, lá, perfeito. dá tempo ainda? Tá, né? Dá tempo. Desculpa eu ter saído da tela assim rapidinho aqui, mas é porque a Ivana me trouxe aqui, o meu neto ganhou uma roupa do Buzz Lightyear, né? Aquele personagem de desenho, e porque queria que eu visse. Ela teve que vir aqui me mostrar, eu saí um pouquinho rápido aqui da Com tela. certeza, fez muito bem, mãe Me Ivana. perturbou ela enquanto ela não trouxe para eu ver ele com a roupa do Buzz Lightyear, ele não sossegou. Então, só dei uma saída Por aqui isso rápida. você riu bastante. Fiquei feliz de ver você rindo. Com Vamos lá. certeza. Boa noite. E por que você não mostrou pra gente? Egoísta ele, egoísta, só para ele. Traga o neto pra gente ver, homem, que coisa mais maravilhosa. Eu sou fã do Butts. Ele tá todo feliz, rapaz, de Buzz Lightyear, ganhou uma roupinha lá, vestiu e queria me mostrar. Da próxima eu mostro. Vamos lá. A Érica nos lembrou, mas eu acho que o Blas chegou a falar, mas é bom eu repetir. Érica, muito obrigado. Terça é o único dia no Tujal que precisa de agendamento. Nos outros dias de quinta e sexta e sábados, com gíria, é só chegar. A Dice também falou, sexta-feira às 15 horas, terapia do amor universal, não precisa de agendamento. É isso aí. Então, se ficaram dúvida, é a maneira realmente. Érica, muito obrigado. Que menina, olha, eu sou um macumbeiro velho, eu gosto muito de ver os jovens, né? E assim, então essa menina é um dos exemplos da casa. Continua assim, Com certeza. Com certeza, num futuro bem próximo, né? Vai crescer e crescer até ter a sua própria casa, uma macumbeira formada. Mãe Érica. Mãe Érica. Mãe Érica de Aruanda. Vamos lá. Vai ter, além dos macumbeiros, vai ser uma casa cheia de bichos, cara. Vai ter gato, cachorro, Cachorrada. periquito, papagaio, vai ter tudo lá. Vai todo mundo trabalhar lá. Vai ser todo mundo curado também. É uma mata completa, né? Tudo quanto é animal das matas. Com certeza. Vamos lá. Nós falamos, eu sei já? Não lembro desse nós falamos. 6, não. Peraí, então eu vou ler. Sueli, cadê o seu espírito, Sueli? Deixa eu mostrar aqui o seu espírito que você fez. A Sueli está preparando ela já me mostrou aqui, fez igual a você, só que eu fiquei olhando de longe, né? Ela é chique, né? Uma mulher chique, vai fazer uma palestra na França, na Itália e na Suíça. Aí ela fez um espírito, vou pedir para ela trazer aqui para mostrar. Ela é espírita, né? Kardecista, então ela vai fazer palestras fora. Enquanto ela for lá buscar, eu vou ler. Ela vai fazer a palestra em francês, em italiano e mais em quê? Não, ela vai traz aqui, Sueli. Dê o seu. Mãe Sueli está fazendo palestra em 3 línguas agora. Para quem não conhece, essa aqui é a minha. Você não está aparecendo. Peraí, eu vou aparecer agora. Boa noite. Fala, Mãe Sueli, beijo no seu coração. Beijo, meu amigo. Esse daqui é uma representação dos corpos do homem, né? Tem o corpo físico e os corpos chamados perispirituais. Então, esse bloco aqui é o perispírito, que tem todos esses corpos aqui, e finalmente o espírito. E aqui eu botei ele iluminado. Ela estava agora.
engenharia aí do... Estava fazendo a engenharia da iluminação aqui do... Mas foi você que foi sua criatividade? Esse aqui é o material que a gente já está usando lá dentro lá do CELT para estudar o perispírito. A gente já fez alguns estudos fora lá em outros lugares aqui do Rio de Janeiro, e aí eu completei aqui, não tinha o espírito, né? E aí eu completei agora com o espírito. Mas mostra os outros aí, depois do duplo etérico. Os outros. Tem o duplo etérico, que é a parte que está mais superficial aqui no corpo físico, e quando você desencarna, ele fica no ambiente, você não leva para o plano espiritual. Aí tem os corpos espirituais que seguem com o espírito lá no plano espiritual, é o corpo espiritual. Se isso aí é uma determinação, uma fala de André Luiz, que tem a doutrina védica, que tem outros corpos, ele dá outros nomes, mas aqui a gente segue André Luiz. Tem o corpo mental, mental inferior, mental médio, mental superior. Nesse corpo mental superior, é assim, cada vez que você vai se purificando aqui ou no plano espiritual, você vai perdendo esses corpos, mas esse corpo, esse último, que está aqui, ó, o sublime, que está bem ligado ao espírito propriamente, ele não se separa nunca. Até Jesus, quando ele veio aqui, encarnou na Terra, ele precisou recompor todo o seu perispírito, todas essas camadas com o fluido da Terra. Mas esse fluido, mesmo quando ele desencarna, ele continua aparecendo, né? Aqui ele aparece diversas vezes com o espírito, e graças a esse perispírito, que é a matéria fluídica, mas é matéria. Então, o espírito, por mais evoluído que seja, ele sempre vai ter esse corpo mental, que é o corpo que vai dar toda a sua memória e está mais ligado na superioridade de Deus e esse entendimento da natureza divina, apesar de que é um fluido material muito sublime. Então, são todos esses corpos que nós somos compostos, e que enquanto aqui na Terra a gente está aqui dormindo, por exemplo, o seu perispírito, você dorme, o corpo físico fica na cama, o duplo etérico, que é responsável por ter todo o fluido vital, que te mantém vivo, ele vai ficar junto com o corpo, que ele vai te manter vivo, tem o fluido vital, e os outros corpos, já junto com o espírito, vão passear lá no plano espiritual. Dependendo do seu estágio evolutivo, você vai para um lugar bom ou vai para um lugar ruim, isso depende muito da nossa moralidade. Então, são os corpos que vão nos acompanhar quando a gente tem a mediunidade, a gente desdobra, a gente faz exatamente isso. Conversa e aproximação do outro espírito, perispírito a perispírito, esse bloco aqui todo é perispírito a perispírito. A gente tem uma expansão desse perispírito aqui, e aí a gente faz contato com outros espíritos quando a gente está no desdobramento, no caso de mediunidade, né? Então, é mais ou menos isso. O espírito é onde guarda tudo no final das contas. Aqui o perispírito armazena as memórias, a inteligência, tudo está aqui, o HD está aqui da nossa história, mas é o espírito que tem e que comanda todo esse processo aqui. Então, nós somos o espírito encarnado no momento, ou desencarnados, nós vamos ter esse corpo espiritual, que na verdade eu representei aqui como um corpinho, mas ele não tem forma de humana, ele é uma luz, eu fiz só para a gente ter um parâmetro, mas o espírito não tem uma forma definida. O que dá essa forma definida da humanidade são esses corpos perispirituais. Muito bem. Perfeito. Uma palhinha, olha a palhinha que ela já deu da palestra dela. Ô, mãe Sueli, se por acaso tiver transmissão ao vivo dessa palestra, você manda o link para o Renato me enviar, por gentileza. Tem no YouTube.
né? Tem. E aqui também tem os chakras, né? Os chakras que são, no André Luiz fala de campos de força que vão ligar os nossos corpos, ao nosso corpo. Todos esses chakras vão estar principalmente aqui, ó, no corpo espiritual, os chakras que vão ligar ao nosso corpo físico através dos plexos e vão estar ligados ao né, aqueles que a gente já conhece, o Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, todos esses plexos que esses chakras estão ligados aos nossos órgãos e que vão dar toda essa movimentação aí de saúde e o passe também é aqui. Tudo isso aqui tem uma importância muito grande, porque a gente faz um passe, a gente está fazendo uma transformação, uma melhora nesses chakras do perispírito. E a cura espiritual? Dá mais uma palhinha. E a cura espiritual? Em quais formas? A cura é isso, né? Quando você faz um passe de cura, qualquer tipo de passe, na realidade o que a gente está fazendo é um magnetismo, a gente usa o nosso magnetismo humano, de encarnado, junto com o fluido espiritual, então é sempre misto. Então a gente impõe a mão, ou não impõe, é só pelo pensamento, que o movimento é sempre pelo pensamento. A gente vai fazer uma hipnose, porque esse magnetismo nada mais é do que hipnose, de tentar convencer a você a aderir ao meu pensamento. Porque o pensamento, ele está no fluido cósmico universal, e aí o meu pensamento vai, com a vontade que você fique curado, vai atuar o meu fluido magnético animal, junto com o fluido dos espíritos, qualificando e direcionando para onde? Para essas áreas que são o perispírito. O corpo espiritual tem os chakras, vai dar direto nos corpos, né? Porque a gente aqui, nesse corpo espiritual, tem órgãos. Quando a gente vê lá no nosso lar, o André Luiz sai do plano espiritual e vai lá no nosso lar fazer um tratamento espiritual de cura. E o Henrique de Luna, que é um médico espiritual, ele vai analisar os órgãos do André Luiz. Então, ele vê que ele está com câncer, teve câncer enquanto encarnado. Significa, então, que o André Luiz está falando que nesse corpo aqui, no corpo espiritual, tem órgão. Órgão, sim, células, sim, mas são fluídicas, não é exatamente como o nosso corpo que é materializado, mas são células e órgãos fluídicos. Ele analisa e fala para o André Luiz assim no capítulo, ele fala, você teve câncer, você é um suicida. Aí o André Luiz fica, como assim eu, né? Então, tem esse, vale a pena, né? A gente lê o nosso lar. Ele fala, não, é suicida? Não, eu nunca pensei nisso. Aí ele vai convencendo, não, você teve uma vida de agressividade, de violência, fumou muito, teve sífilis, toda essa por causa do sexismo. Então, o pensamento foi destruindo os seus órgãos. Então, você provocou essa sua doença. Então, isso daí é o que a gente chama de autocídio, que não pode falar aquela palavra. Então, existe órgãos aqui, né? E a cura vai se dar aqui. E a cura vai se dar principalmente se a pessoa tiver merecimento. Não é só uma questão só de merecimento, mas às vezes a doença já é a própria cura, é necessário para você não ter outro tipo de doença, né? Então, muitas vezes a gente não é curado fisicamente porque a gente precisa expiar por alguma outra razão, de outras encarnações ou dessa mesmo, e há uma necessidade de expiar. Mas, então, os espíritos são generosos e ajudam e muito, né? Mesmo a gente sem merecer muito, né? Isso aqui é um fato. Então, é mais ou menos isso. E aí, quem comanda é meu espírito aqui, que está bem iluminado, dependendo do nível desse aqui está iluminado, mas se ele tiver muitas viciações, ele fica denso, escuro,
o perispírito vai mostrar bem isso, né? Espíritos mais avançados ilumina. Jesus chegou, ele chegou até o Paulo, né? Que era Saulo na época. Ele cegou, a sua luz foi imensa, que é um espírito perfeito. Nós que somos, né, aqueles espíritos ainda aqui rastejando pela Terra, nosso espírito não é tão iluminado, né? Porque temos muitas dificuldades ainda e estamos avançando à medida das nossas melhoras morais. Mas é o convite, né, para a gente continuar cada vez estudando mais, porque a gente estudando, a gente vai ter a responsabilidade com a nossa encarnação. Muito obrigado. Obrigado, mãe Sueli. Beijo, bom trabalho para você. Um abraço aí, tá? Tchau. Valeu, para você também, mãe Sueli. A Sueli acabou de explicar várias coisas que as pessoas perguntaram hoje. Ela foi. Isso, exatamente. Nos 10 minutos dela, ela resolveu isso. Eu sou um privilegiado, né, de ter a oportunidade de conviver com, como diz um amigo, uma amiga nossa, diz assim. Ela fala que o marido dela é um ser de luz, né? Então eu vou aproveitar e falar essa mesma coisa que ela diz, que é uma oportunidade de conviver com um ser de luz que é. Menos, já falta muito. Tu tá lascado, Renato, porque depois quando o pessoal chegar lá e forem te cobrar, aí, Renato, como é que tu foi lá embaixo? Não, sabe como é que é, né? A gente erra, não. Pera aí, cara, eu botei a Sueli do teu lado para te ajudar lá, meu amigo. Pô, tu tem mais responsabilidade que todo mundo. Você já viu o que eu vou fazer de 22... Palestrante ali te ensinando e você errou ainda. Eu vou estar com 5 palestrantes e 5 espíritas, né? Kardecista e eu sozinho, macumbeiro, em 22 dias, né? O dia e noite, né? Olha que maravilha. De aprender, né? Aprender alguma coisa. Vai sair de lá mais iluminado, com certeza. Então, eu acho que agora já estouramos o tempo, né? Desculpa aí. Mas a mãe Sueli também deu uma aula aqui para a gente, agradecer bastante. Foi muito bom essa parte de cura dela, né? Ela estava. Com certeza, a gente está falando disso. A gente está falando exatamente desse assunto, e ela veio aqui, explica, só dá uma palhinha. Ano que vem a gente depois vai falar com ela para ela ir lá para o Tujal para levar os corpos para dar uma palestra para a gente, né, Dirce? Ela vai levar para França, Itália e Suíça. Aí a Dirce está pedindo para enviar o link da palestra da Sueli, manda para a gente para poder assistir. Então, acho que estamos encerrando, né? 22h54. Muito obrigado a todos. Foi uma oportunidade ímpar de estarmos mais uma vez. Nós estaremos com 4 programas que Tavares vai fazer uma seleção de gravação. Me desculpe, né? De nós também lá vai estar recebendo aí os filhos, netos e genros, né? Vão passar aí em torno de 15 dias, mais ou menos, né, Valado? Não menos. Vão passar quase um mês. Mais um mês, olha que beleza. Ele que vivia grudadinho lá no Canadá e está quase um ano desgrudado, né? Então juntou a vinda dos familiares do Canadá e eu indo com Sueli fazer esse trabalho. Eu vou como ouvinte, né? Eu sempre falo assim, quando a Sueli me apresenta nos locais, eu falo assim, o senhor é médio espírita? O senhor é espírita? Eu falo, não, eu sou médio de transporte, motorista. Sou eu que trago a Sueli. Sou médio de transporte. Então, Blá, faz o fechamento aí. Então, nós estaremos durante 4 semanas, né? Mas o Tavares vai colocar as gravações. E a partir 4 programas gravados, né? Que já foram apresentados aqui. Ele vai reprisar esses 4, que a gente não vai poder estar aqui ao vivo. Então, só retornaremos a partir do dia... Deixa eu ver aqui. 6 é o último dia. Viajando. Ao vivo, 6, 4, dia 13, se eu não me engano. A gente vai estar ao vivo dia 13 de outubro, estaremos ao vivo de novo.
por estaremos Não, aqui. isso mesmo. E que Deus permita que estejamos com todo esse grupo aqui e outros novos irmãos, e que nos ilumine, que estejamos todos muito felizes, que nós viemos Isso aí. aqui para ser felizes. Fala, meu irmão Bruno. Agradecer a Maria Eduarda, a nossa querida Dirce, a Ana Patrícia, a Soninha, o Fernando, a Érica, a todos que participaram conosco ao vivo aqui, tá? Muito bom ter vocês aqui. E a todos que vão assistir esse programa gravado depois, posteriormente, tá bom? E continuem enviando perguntas, continuem dando ideias, de repente, para a gente discutir aqui, algum tema que vocês queiram. Só escrever aí, o telefone está aqui embaixo, sempre ficar passando enquanto está tendo o programa. Pode vir pelo WhatsApp. Como é que fala? Dá um... E não esqueça de dar o likezinho lá, né? Isso. Porque para todo canal do YouTube é importante, né? Para o YouTube identificar que as pessoas participam, que estão interessadas no programa, né? Então, isso é importante. Se você gostou e ficou aqui até o final, dá um likezinho lá, tá bom, minha gente? Então, nós vamos fechando por aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês e levando o nosso pensamento ao nosso Pai Oxalá, agradecendo por estarmos reunidos, por estarmos com saúde, com vida, pedindo muita paz, muita proteção durante toda a nossa semana, para nós, para os nossos familiares. Que assim seja. Amém, axé e saravá, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.